Mas enfim, a gente está tentando fazer o melhor para a gente poder chegar até você com qualidade, meu irmão. Uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa noite, tá? Nós louvamos a Deus pela sua vida, de todo o nosso coração, e nós vamos orar neste momento, dando abertura a este programa. Ebenezer está completando 52 anos de organização e 54 de existência, com uma história muito linda que ela está escrevendo durante todos esses anos aqui em Espera Feliz e região. E nós queremos compartilhar com você uma palavra vinda do coração de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, amém, querido? Eterno Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre e a tua fidelidade de geração em geração, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque tu és o Deus que era, que é e que será eternamente. Exaltamos o teu grande nome, Pai, porque tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e adoração. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de Ebenezer, por estes anos todos, ó Pai, que essa igreja tem deixado um marco na sua história, Pai, na nossa cidade. Pai, nessa noite, Deus, em que nós estamos aqui reunidos, cada um na sua casa, mas no mesmo coração, que o Senhor traga uma palavra que possa vir de encontro com a necessidade de cada um, ó Deus, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Querido, geralmente, as pessoas, quando fazem live, elas vão fazendo, se vendo no celular e vendo quem está conectando, ou com a tela de computador na frente, já vão agradecendo, falando o nome das pessoas. Mas eu já adianto aqui que eu não vejo o nome de ninguém, mas eu quero agradecer a todos vocês que estão conectados conosco aí para participar deste culto abençoado e maravilhoso para a glória do nome do Senhor, ok? Como nós falamos aqui, irmãos, Ebenezer, ela começou no início da obra de renovação espiritual no Brasil. Um movimento, querido, que começou através de homens como José Rego do Nascimento, Rosivaldo de Araújo e vários outros homens de Deus que se levantaram no nosso Brasil, trazendo uma mensagem de renovação espiritual e de avivamento no meio batista e em outras igrejas. E nesta época, querido, as bandeiras denominacionais, elas caíram por terra. E as pessoas se reuniam nos estádios e reuniam milhares e milhares de pessoas, sem uma cor denominacional, sem uma bandeira, sem uma religião. E ali o fogo do Espírito Santo era derramado, e pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, eram cheias do poder de Deus, e Deus foi fazendo uma obra linda. E dali, queridos, os homens foram agora levantando algumas bandeiras e foram saindo. Surgiu a igreja, a Convenção Batista Nacional, né? Começou a Presbiteriana Renovada, e outras igrejas começaram a surgir a partir dali, com a obra de renovação, de avivamento, porém com uma bandeira, querido. E o seminário onde eu estudei, o STEB, o nosso trabalho começou ali, muito antes de ser uma convenção, ali debaixo de uma mangueira, que tem lá até hoje, de um pé de manga. Foi a primeira reunião que teve ali daquele seminário, no STEB. E dali começou essa obra maravilhosa que se estendeu pelo Brasil, nos 4 cantos. E o que acontece, queridos? Ebenezer, nesta época, o pastor Jurandir, ele entendeu a obra de renovação espiritual, abraçou esta obra, mas isso ia de encontro, ou ia contrário ao contexto da igreja em que ele congregava na época, e ele acabou saindo, queridos. Ele saiu e ele começou a reunir para orar, juntamente com alguns irmãos. Estava ali presente a família Muniz e a família Lousada, na casa da irmã Maria Lousada, ali na Rua Nova, em frente ao bar do Tuca. Eles reuniam na casa da irmã Maria Lousada, ela morava ali, era praticamente uma família Muniz, família Lousada. Depois chegou a família Almeida também, e ali começou a Igreja Batista Ebenezer, a primeira congregação da Igreja Batista Ebenezer. E nesta época, queridos, lá em Belo Horizonte, tinha um diácono da Igreja Batista da Lagoinha, o irmão Antônio Lourenço, a quem eu tive o privilégio de fazer uma visita na casa dele enquanto ele ainda era vivo. Hoje ele está na glória com o Senhor. E aquele homem era um homem muito cheio do Espírito Santo. No dia que eu fui na casa do irmão Antônio Lourenço, juntamente com o pastor Jurandir, foi algo tremendo, querido. Quando eu entrei na casa dele, já senti os pelos do meu corpo arrepiarem da presença gloriosa de Deus,
que havia na vida daquele homem, daquele vaso de Deus. E o irmão Antônio Lourenço, lá em Belo Horizonte, orando, Deus mostrou para ele 2 grupos que estavam orando e buscando uma direção de Deus. E o irmão Antônio Lourenço, ele saiu viajando pelo estado de Minas Gerais, e ele chegou em Espera Feliz, avistou o Morro da Canoa, e foi do jeito que Deus mostrou para ele em visão. Ele encontrou o pastor Jurandir, e eles assentaram, e ali eles conversaram, e confirmou que aquela obra era uma obra de Deus, vinda da parte de Deus. E isso trouxe motivação ao coração do pastor Jurandir, e ali começou o trabalho. O pastor Jurandir depois adquiriu um terreno onde é a atual sede hoje da Igreja Batista Ebenezer, construiu o primeiro templo, aquela igrejinha, foi aonde eu voltei para os pés do Senhor. Ali começou aquele trabalho maravilhoso, e a partir dali, o Senhor veio fazendo o trabalho crescer, muitas almas se convertendo, muitas pessoas batizadas com o Espírito Santo, e aquela igreja cresceu, querido, e com os anos, eles resolveram, tivemos que construir um novo templo, o pastor Jurandir então dá início a um novo templo, e construiu um enorme templo, sabe, aquele templo encheu de pessoas também, e depois, por força das circunstâncias, assim que eu assumi o ministério aqui, nós fomos forçados a demolir aquele templo e construir um outro, sabe, aquele templo estava condenado pela engenharia por causa do lençol freático que havia baixado, e com todo o apoio do pastor Jurandir, a Val e de alguns irmãos, nós demolimos aquele templo e começamos, o Senhor nos deu a graça, e com um tempo recorde de 1 ano, nós construímos o atual templo, aonde nós congregamos hoje, queridos. E assim se deu a história da Igreja Batista Ebenezer. Tem vários outros detalhes muito lindos dentro dessa história, que se nós fôssemos narrar aqui, tomaríamos muito tempo aqui nessa live. Mas tem muitos irmãos saudosos que passaram por ali, que deixaram marcas. Irmão Antônio Bandeira, o irmão Pimenta, que era um irmão que era envolvido com magia negra, e aquele irmão, quando a polícia corria atrás dele, ele se transformava num toco no meio do pasto. Para você ter uma ideia, irmão Pimenta se converteu e era um homem dedicado a Deus, que chegava na escola bíblica dominical sempre com a sua lição estudada, sabe? E um homem realmente que teve uma vida dedicada ao Senhor, Nós temos vários irmãos que tiveram conosco ali e que deixaram uma marca na história dessa igreja. A irmã Jordelina, que pessoa maravilhosa, que deixou uma marca, que deixou uma saudade tão grande em nós. A minha avó Anita, quantas pessoas abençoadas, com o coração totalmente rendido, entregue ao Senhor, que passaram na história daquela igreja, irmãos, e o nosso saudoso casal de pastores, pioneiros, o pastor Jurandir e a dona Rosilda, que era uma verdadeira pastora, muito embora não tivesse tido o nome de pastora, mas tinha um coração de pastora e tinha uma prática de pastora, sabe? Então, é um casal também que Deus usou poderosamente, que deixou grandes saudades, não só para a igreja, mas para toda a Espera Feliz. Hoje, queridos, nesse mês de março, foi vinculado ao dia 30 de março a fundação, para poder coincidir com o aniversário do pastor Jurandir, que era dia 30 de março, e assim ficou convencionado. 30 de março, que foi ontem, aniversário da Igreja Batista Ebenezer de Espera Feliz, querido. E nós louvamos a Deus por todo esse tempo, Eu completo este ano 27 anos de ministério local aqui na igreja, querido, E isso é um privilégio muito grande, e eu louvo a Deus pela vida de cada irmão. Sabe, como que eu sinto que os irmãos somam comigo, querido? Como que eu sinto que os irmãos são amáveis, são queridos, e os irmãos ajudam tanto nesta obra, sabe? Aliás, a igreja só existe porque existem os irmãos, que congregam, e eu louvo a Deus porque eu sinto o carinho, sabe? Eu sinto o apoio de todos os irmãos na condução desse ministério. Do contrário, não seríamos capazes, irmãos. É o Senhor quem nos capacita, e a graça que Ele tem colocado no coração de cada irmão, sabe? E o Senhor tem salvado muitas vidas, já tem um grupo preparando para batismo, Nós louvamos a Deus pela vida de vocês, irmãos, de cada um de vocês, de todo o nosso coração. E eu quero neste momento compartilhar uma palavra, exatamente no texto que fala sobre o termo Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E o texto diz o seguinte, querido, no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, o texto diz assim:
Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, se você ler o livro de 1 Samuel, você vai ver o chamamento de Samuel. Samuel, quando estava ainda assistindo ao sacerdote Eli, e ele ouve uma voz, né, e ele procura o sacerdote Eli por 2 vezes, e Eli diz para ele assim: quando você ouvir novamente esta voz dizendo Samuel, Samuel, né, você pergunta, né, o que queres? E Samuel assim fez, e Deus fala com Samuel, levanta Samuel, sabe, como um profeta, né? Foi juiz, foi profeta, e Deus levanta Samuel de uma maneira poderosa, e Samuel começa agora a exercer o seu ministério de uma forma muito linda e muito tremenda sobre Israel, querido. E o texto fala de 2 derrotas que Israel teve. A primeira derrota, querido, 4.000 pessoas, 4.000 israelitas ficaram mortos no campo de batalha contra os filisteus, querido. E depois teve a segunda batalha, que quando o povo teve a primeira derrota, o povo falou assim: olha, vamos trazer a arca do Senhor a nós, né, de Siló, porque ela estando aqui, nós vamos vencer a batalha. E a arca de Deus foi trazida, e quando ela chegou no arraial, o povo fez um estardalhaço, fez um barulho. Diz a Bíblia que a terra tremeu, sabe, pelos brados de alegria pela chegada da arca. E quando os filisteus viram aquilo, querido, eles se atemorizaram, e eles disseram assim: olha, é a arca que chegou lá, é o Deus deles. Os deuses deles, na linguagem dos filisteus, eles diziam assim: os deuses deles foram que lançaram as pragas sobre o Egito. E aí eles tiveram muito medo, eles se prepararam, encorajaram o povo, e os filisteus vencem Israel mais uma vez, e desta vez 30.000 homens, eles morrem, querido, nesta batalha. E aí, nesta batalha acontece o seguinte: a arca, ela é tomada, os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles são mortos, querido. E aí um mensageiro, ele volta, e ele chega na casa do sacerdote Eli, que já estava com 98 anos, assentado na sua cadeira, e ele traz as más notícias, querido. E ele diz o seguinte para Eli, falou assim: olha, Israel perdeu a guerra, 30.000 homens morreram, a arca da aliança foi levada, e os seus filhos, Hofni e Finéias, foram mortos ao fio da espada. Diz a Bíblia, querido, que Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e ele morre. A sua nora, esposa de Hofni, ela estava para dar à luz, e naquele momento ela dá à luz a um filho, e ela coloca o nome Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Queridos, quantas vezes que nós sentimos que a glória de Deus, ela se esvai. Quantos momentos, querido, mas a glória de Deus não se esvai automaticamente. Existe, querido, umas prerrogativas que mostram que o que leva a glória de Deus a ir embora. Se você olhar aqui, os filisteus tiveram mais temor de Deus do que os israelitas, querido. Eles tiveram muito mais medo da presença de Deus no arraial dos judeus do que os próprios judeus. Eles entraram para a guerra todos desordenados, com a vida em pecado. Eles entraram, queridos, sem fazer um concerto diante do Senhor, e sofreram uma derrota horrível. E o fato da arca ter sido levado, querido, ela trouxe uma angústia no coração de todo Israel e uma insegurança, porque a arca simboliza a presença de Deus no meio do povo, querido, simbolizava no contexto da época. E o texto diz o seguinte: chamou o menino Icabode, ou Icabô, que diz: Israel, a sua glória foi embora, ou foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque a arca foi roubada, porque ele morreu, e porque também o seu filho, ou seus filhos haviam morrido, querido. Então, eles pegam esta arca e eles levam até Asdod. E a Bíblia fala que quando eles colocaram a arca no templo de Dagon, no outro dia cedo, quando eles chegaram, Dagon estava caído com o rosto em terra. Eles colocaram Dagon novamente no lugar, e eles, no outro dia, quando chegaram, Dagon estava caído com seus braços cortados, somente com o tronco, querido. E aí eles tiveram um medo muito grande, e aquela cidade foi tomada de tumores, e eles pegam a arca, querido, porque Deus havia ferido o povo, e eles mandam esta arca para Gate. E quando a arca chega em Gate, diz a Bíblia que ali Deus feriu
os moradores daquela cidade também com tumores, querido, e eles mandam para Ecrón, e da mesma forma isso foi se sucedendo, querido. E aí a Bíblia diz que a arca ficou 7 meses na terra dos filisteus, até que eles levam a arca para Bet-Semes. E a arca fica lá em Bet-Semes, querido, na casa de Abinadab, e ela fica pelo menos 20 anos na casa de Abinadab. E diz a Bíblia, querido, que de uma certa feita o pessoal resolveu buscar novamente a arca. Foi quando Davi diz assim: como traremos a nós a arca do Senhor? E agora eles pensam como fazer para trazer a arca de volta, querido. E a Bíblia diz que chegaram a 20 anos. Só que Samuel chega para o povo e ele coloca 4 condições, querido, que nós vamos compartilhar daqui a pouco com vocês. E a Bíblia diz que diante dessas condições que eles tiveram, Deus deu uma grande vitória, querido, sobre Israel. E a Bíblia diz que neste tempo, a Bíblia fala que eles temeram ao Senhor. A Bíblia fala que Samuel falou para eles assim: não cesses de clamar o nome do Senhor. E ele sacrificou também o holocausto ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor deu ouvidos. Interessante, que a gente pensa: eu estou orando, Deus está me ouvindo. Mas nós temos que entender que se os ouvidos de Deus, querido, realmente estão ouvindo o nosso clamor, porque a Bíblia fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E às vezes nós brincamos, querido, com o pecado, e o pecado, ele impede que as nossas orações cheguem até o trono de Deus. E aí a Bíblia fala que o povo agora se posiciona desta maneira, querido. E a Bíblia fala que o Senhor vai, e ele vem como um estrondo no arraial dos filisteus, e o Senhor dá grande vitória para Israel, querido. Israel põe os filisteus para fugirem, para correrem, querido, e toma as cidades de volta, restitui. E Samuel agora, querido, diz a Bíblia que ele toma uma pedra e coloca entre Mispá, ali em Mispá, ele coloca a pedra, ele derrama azeite sobre ela, e ele coloca o nome Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, querido, traduzindo, Ebenezer significa pedra de ajuda. Literalmente, Ebenezer é pedra de ajuda. E quando nós falamos de pedra na Bíblia, querido, nós podemos lembrar de várias coisas. Nós lembramos, querido, de quando Jacó cansou e ele deitou sobre aquela pedra, e Deus deu para ele uma visão, né, de uma escada que ia da terra até os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam, querido. E quando ele acordou, ele disse: verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não sabia. Então, querido, isso fala de presença de Deus. Quando nós falamos de pedra, nós lembramos que Davi foi no ribeiro e pegou 5 seixos, 5 pedras, e com uma delas ele acertou o gigante Golias, e ele teve grande vitória, querido. Quando nós falamos de pedra, nós lembramos de Jesus, querido, que é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, como diz o apóstolo Paulo, e Deus o colocou como principal pedra de esquina, querido. Ele é a rocha na qual a igreja está edificada. Quando Pedro fez uma declaração que Jesus, ele era Jesus o Cristo, o Filho de Deus, sabe, que ele era realmente o filho de Davi, amados, diz a Bíblia que Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne nem sangue quem te revelou essas coisas, mas foi meu Pai que está nos céus. Portanto eu te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus disse isso para Pedro, querido, ele estava dialogando com Pedro, e no jogo de palavras originais no grego, ele estava dizendo o seguinte: Jesus disse: eu te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, e sobre esta pedra, que sou eu, Jesus dizendo: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Querido, você é a igreja, meu irmão. Você está experimentando isso nesses dias. Igreja, querido, não é só quando nós estamos reunidos lá, não. Igreja é dentro da nossa casa. Ouvimos isso a vida inteira. A igreja começa dentro de casa, e nesses dias nós estamos experimentando esse mover. A igreja dentro de casa, as famílias orando, as famílias fazendo quiz bíblico, querido, as famílias tendo comunhão, sabe? Deus tem um projeto em todas estas coisas, mesmo no meio da calamidade, querido, Deus está presente, cuidando do seu povo. Só que para que o povo de Deus, ou para que os judeus pudessem vencer esta batalha, esta guerra contra os filisteus,
Samuel, ele fez um clamor antes, sabe? E trouxe uma orientação que se encontra no capítulo 7 e no verso 3, que diz o seguinte: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes. Querido, você pode dizer assim: eu já sou convertido. Mas nós temos que converter todos os dias, meu irmão. Converter significa voltar para o Senhor. E se você pensar nisso, querido, quantas vezes você está andando como quem não é convertido? Quantas vezes você está indo em outra direção que não é o Senhor? Quantas vezes você está indo na direção da mentira, na direção do engano, na direção daquilo que não glorifica a Deus, querido? Sabe? E aqui é para o povo de Deus que a palavra está sendo dita: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. E nesses dias Deus está nos convocando a nos convertermos a Ele, querido. É tempo de nós, como igreja, nos convertermos ao Senhor, voltarmos para Ele. Tem muita gente que a ficha ainda não caiu. Tem muita gente que continua brincando com Deus e com o nome de Deus. Tem gente perdendo tempo o dia inteiro na televisão com coisas que não edificam, ao invés de estar prostrado aos pés do Senhor. Nós levantamos um clamor em Espera Feliz, oração 3 vezes ao dia, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Você está orando, querido? Você está cumprindo esse propósito diante do Senhor? Mas Samuel falou para o povo: a vitória vem, mas se com todo o vosso coração vos converterdes. Primeira condição. Segunda condição: tirai dentre vós os deuses estranhos. Ah, meu querido, idolatria. Deus sempre condenou a idolatria. Sabe, Salmo 115, né? Deus sempre condenou a idolatria, e Ele fala que é preciso tirar os deuses estranhos do nosso meio. Você vai dizer: não, eu não tenho imagem de santo, eu não tenho Deus estranho na minha vida. Mas, meu querido, quantas vezes você faz talvez do seu aparelho de celular um Deus estranho, um ídolo? Quantas vezes você faz da sua casa, do seu carro? Quantas vezes você faz da sua família, dos seus filhos, talvez um ídolo, querido? Quantas vezes o nosso orgulho nos leva a achar que nós somos autodependentes e nós nos auto-idolatramos? Então eu quero dizer para você: é tempo de lançar fora toda idolatria, reconhecer diante do Senhor e voltar-se para Ele, igreja. O momento é sério, e o momento requer de nós quebrantamento, arrependimento e abrir mão de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Eu acho que o nosso apelo, querido, tem que mudar. Eu acho que nós não temos que orar 3 vezes ao dia. Nós temos que orar como Paulo falou para a igreja de Tessalônica. Nós temos que orar sem cessar. Orar o tempo todo. É tempo de buscar a face de Deus. Terceira condição que Samuel coloca para o povo, querido: preparai o vosso coração ao Senhor. Preparai o vosso coração ao Senhor. Quantos corações estão divididos, querido? Nós temos que preparar o nosso coração. Sabe, Salomão, escrevendo os seus provérbios, ele fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Quantas vezes as nossas ações e reações, elas apontam aquilo que está no nosso coração, querido? Quantas vezes ofendemos as pessoas com gestos, com palavras? Sabe, é preciso, querido, que o nosso coração esteja preparado. Sabe, procura sondar o seu coração. Eu gosto muito dos 2 últimos versículos do Salmo 119, em que o salmista fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que o salmista está fazendo aqui? Deus, eu não sou capaz de sondar o meu próprio coração. Então o Senhor venha e sonde o meu coração, ó Deus. Vê se tem alguma coisa má, alguma coisa que não te agrada, Senhor. É isso que nós temos que fazer, queridos. Nós não somos capazes, às vezes, de analisar o nosso coração, mas nós temos que ser sinceros na nossa oração com Deus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Vê se tem caminho errado na minha vida e me guia pelo caminho eterno, me guia pelo caminho da vida, me guia pelo caminho da conquista, da vitória, pelo caminho da paz. Sabe, é isso, querido, é essa que tem que ser a nossa oração. E a quarta condição que Samuel colocou: e servir a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Servir somente a Deus. Meu querido, não fica tentando agradar homens, pessoas.
Nós temos que agradar a Deus, nós temos que servir a Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória do nome dEle, querido. Quando você é bem sucedido em algum projeto, entenda que a glória de Deus veio, te usou, mas ela deve voltar para Deus. A glória não pode ficar retida na sua vida, meu irmão, não é? Então nós temos que nos gloriar em ver que o nome do Senhor está sendo glorificado, está sendo honrado, sabe? Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu sei que muitos poderiam estar aqui agora participando dessa live e não estão, mas você está aqui e eu louvo a Deus pela sua vida, querido. E eu gostaria que depois que terminasse aqui, você convidasse os seus amigos, as pessoas, para assistirem esta live no YouTube, que nós vamos postar lá, sabe? Mas existem essas condições aqui, não é verdade? De todo o coração converter de verdade, querido. Você sabe por quê? A salvação, ela tem 3 tempos. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos das consequências do pecado. A Bíblia fala que Deus, Ele nos perdoou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento. Quando nós convertemos, tudo que nós fizemos na vida pregressa caiu por terra, querido. E nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, a partir do capítulo 6, ele fala que nós que estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre nós. Sabe, alguém disse que um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas não pode fazer um ninho. Você pode ter um pensamento, uma vontade de pecar, mas você tem autoridade para dizer não para o pecado, meu irmão. É tempo de purificação no arraial de Deus. É tempo de mudança de vida no arraial de Deus, tá? Se de todo o vosso coração vos converterdes, e nós seremos salvos, querido. No dia em que Jesus voltar sobre as nuvens, com grande poder e glória, nós seremos salvos da presença do pecado, porque nós receberemos corpos glorificados, e nós vamos morar com Jesus eternamente. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado, meu querido irmão, e isso é maravilhoso, não é? Se esse tempo é tempo profético, não é? Se essa pandemia faz parte das epidemias que estão descritas em Mateus 24 e nos evangelhos sinóticos, se é isso, glória a Deus por isso, querido. Se isso precede a volta de Jesus, que seja isso, glorificado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque se a nossa esperança, o apóstolo Paulo diz, estivesse neste presente século, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos que desapegar das coisas e nos apegar a Deus. Nós temos que nos desprender das coisas materiais, querido, e aprender a servir uns aos outros, não é verdade? Quantas vezes você deixou de dar uma cesta básica para alguém? Quantas vezes você deixou de pagar um lanche para alguém? Quantas vezes você deixou de dar uma ajuda financeira para alguém e agora você não pode trabalhar? Para e pensa, meu querido. Se a gente não viver para servir, a nossa vida não tem sentido e não tem valor. Sabe, este ano, 2020, é o ano da solidariedade. Isso foi tão profético, amados. Como que Deus estava colocando esse tema, eu nem estava entendendo, sabe? Esse é tempo de nós servirmos ao Senhor, de nós abençoarmos, abençoando as pessoas. Quantas famílias estão sofrendo nesse tempo, irmãos? Mas nós estamos aqui para ser igreja nesta hora, sabe? De todo o vosso coração vos converterdes, tirai os deuses estranhos entre vós, preparai o vosso coração e servi somente a Deus. O povo fez isso, querido. Samuel ainda chegou e falou que quando os filisteus se acamparam, agora Israel teve medo. Ou seja, você não pode subestimar o inimigo, querido. O inimigo tem força. Não subestime o poder do diabo. O diabo tem poder. Só que o seu poder está sujeito ao poder de Deus. Pedro, ele fala que o diabo, ele ruge como leão, mas ele não é leão. O leão da tribo de Judá é Jesus, e ele pisou a cabeça da serpente. O diabo está subjugado, meu irmão. Ele só pode agir se Deus permitir. Está ouvindo isso, meu querido? Então a sua vida não está neste mundo, nem na vida do inimigo, nem nas mãos do inimigo. A sua vida está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Samuel falou, Senhor, não cesses de clamar ao Senhor. O clamor tem que estar presente na nossa vida sempre, querido. Jeremias 33:3 diz, clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós estamos sempre aprendendo no reino de Deus. A vida espiritual é inescrutável. Nós aprendemos todos os dias, amados. E depois ele disse, que todo o povo, ou santificou,
né? O povo se santificou ao Senhor, e Samuel pegou um cordeiro e santificou inteiro em holocausto ao Senhor, e a Bíblia fala, e o Senhor lhe deu ouvidos. Que coisa boa, amado, quando a gente sabe que Deus, Ele nos dá ouvido, quando a nossa oração está chegando no trono do Pai, está chegando diante dEle, não é verdade? Aí nós sabemos que nós temos a certeza da nossa vitória, e a Bíblia fala que o Senhor estrondou sobre o arraial dos filisteus, e Israel vai e tem uma grande vitória, ele persegue os filisteus, até em todas as cidades que eles já haviam tomado, sabe? E aí nós podemos aprender, sabe, algumas lições aqui, rapidamente, para a gente estar concluindo. Vamos prosseguir, tá? Ebenezer, quando Samuel colocou aquela pedra como marco, pedra de ajuda, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando ele disse Ebenezer, ele disse, o Deus que nos ajudou até aqui, Ele vai continuar nos ajudando. E isso aponta para algumas verdades. Primeiro, que o Deus que nós servimos é um Deus de vitória. Quando Samuel colocou aquela pedra ali, está dizendo, isso aqui é um memorial, para mostrar que tivemos uma vitória, e quem nos deu essa vitória foi Deus. E quem vai nos dar a vitória durante esta epidemia é o Senhor, querido. Sabe, vamos entender este princípio. Então Deus, o Deus da vitória, Ele está conosco. Aquela pedra é o marco da vitória. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma outra coisa que nós vemos naquela pedra ali que Samuel colocou é gratidão, querido. Samuel estava dando uma demonstração de gratidão. Interessante que Israel nesta época tinha uma vida de tenda e de altar. Eles armavam tenda, desarmavam tenda. Isso mostrando que nós não temos morada eterna aqui neste mundo. Eles viviam e habitavam em tendas. A festa dos tabernáculos, até hoje, celebrada por Israel, aponta isso. Aonde eles saem dos seus apartamentos, das suas casas lindas e ricas, e fazem casas de bambu, de madeira, para poder ficarem ali, querido, para mostrar que nós não temos morada eterna neste mundo. E Israel vivia de altares. Sabe, cada vez que Deus dava uma vitória, eles reconheciam que era um povo grato, eles armavam um altar de gratidão a Deus. Então, Ebenezer é lugar de gratidão, e eu sei que cada irmão, querido, que está nos ouvindo, tem um coração grato a Deus, sabe, por aquilo que Deus tem feito. Eu louvo a Deus por Ebenezer. Eu lembro quando o pastor Silas Sanches do Rio veio pregar aqui, e ele falava assim, Ebenezer com gostinho de mel. Ele falava com o seu sotaque carioca. Durante todas as vezes que ele pregava, ele introduzia dizendo assim, Ebenezer com gostinho de mel. E nós sabemos que essa igreja tem este gostinho de mel, querido. As pessoas que vão lá são marcadas pelo carisma, pelo carinho dos irmãos, pela forma carinhosa que os irmãos recebem, sabe? E servem uns aos outros. E nós louvamos a Deus por conta disso, querido. No Salmo 116, o salmista diz assim, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Sabe, o salmista ele faz uma pergunta, Senhor, o que eu posso te dar por tanta coisa boa que o Senhor tem feito na minha vida? Sabe, tem gente que tem a vida marcada pela tragédia, só vê as coisas negativas. Aproveite esse tempo de pandemia e procure ver as coisas boas que Deus está fazendo nesse tempo. Hoje eu não liguei televisão, irmãos. Não foi porque eu não quis, não tive tempo, até que eu queria. Mas eu não vi um noticiário, salvo algumas notícias que a Helena passava para mim de vez em quando da internet, mas eu não vi, querido, porque você liga a televisão, só notícia negativa. E alguns homens de Deus têm nos orientado a evitar a televisão, principalmente se for a Globo, não é verdade? Se você espremer as notícias da Globo, vai sair lá só notícia negativa, não é verdade? Então, vamos evitar ficar ouvindo notícia demais. A gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que vai de 5 mil, vai passar para 15 mil, para 20 mil. Vai ter um aumento aí nos casos. Muitas pessoas vão morrer, sabemos que isso vai acontecer. Se já sabemos, eu não preciso saber dessas coisas não. Nós somos mensageiros de boas novas e vamos procurar ouvir boas novas, querido. A gente sabe que jornal, ele vive de notícias ruins e negativas. Vamos procurar ouvir boas notícias para que nosso coração se encha de esperança. Querido, gratidão. No Salmo 103, o salmista fala assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Hoje nós temos mais motivo de agradecer do que de reclamar. Viu, meu querido? Nós continuamos sendo igreja. E se tem alguém na vida da igreja necessitado, ligue para nós, querido, nós vamos te ajudar. Ligue para nós vamos até você.
Se você precisa de alguma coisa, que nós continuamos sendo igreja, ainda muito mais talvez agora. Nós estamos distantes das casas, mas nós podemos mobilizar os irmãos nas suas casas através das redes sociais para abençoar uns aos outros, tá, querido? Nós continuamos, estamos tendo uma grande lição, amados. Mas essa pedra, ela significa também, querido, um ato de fé, sabe? Ou seja, toda vez que eu passar aqui, eu vou saber que Israel lutou contra os filisteus, lutou com fé e Deus nos deu a vitória. A nossa vitória, querido, ela vem por meio da fé. A nossa salvação foi por meio da fé. Tudo que nós conquistamos é por meio da fé. Israel venceu os filisteus por meio da fé. Não deixa a sua fé esmurecer, meu irmão. O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele fala assim: nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, não embaracemos, né? Vamos deixar todo o embaraço e vamos correr, bem depressa em direção ao autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. A nossa fé foi consumada em Jesus. É nele, é dele que vem a nossa fé, e é nele que está a nossa fé, meu irmão. Então creia que Deus está agindo nesse tempo, tá? Em Hebreus 13:8 o texto diz, já citei nas últimas mensagens: o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Deus que deu a vitória a Israel sobre os filisteus é o mesmo Deus que vai te capacitar a passar por este breve tempo. É um tempo muito breve que nós vamos passar, querido. Virão muitas lutas, se prepare, mas o Senhor é contigo, sabe? Eu não tenho medo das lutas, sabe por quê? Porque eu não estou sozinho. No meio dessas lutas, o meu Jesus está comigo, o meu Deus está comigo e está contigo também. E Ele vai nos capacitar, meu irmão. E concluindo, quando você lembra da pedra que Samuel coloca ali, nós podemos ter ali uma lição de restituição. Sabe por quê, querido? As cidades que os filisteus até então tinham possuído, Israel foi até lá e trouxe tudo de volta, restituiu. O nosso Deus é o Deus da restituição. No Salmo 126, o salmista diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, algumas coisas aconteceram, irmãos. Ele diz assim: ficamos como quem sonha. Quando você tem um sonho, um sonho bom, ele se concretiza, você fica todo feliz. Ele disse: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo a cantar. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles. Então diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles, ou a nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós, querido, e tem feito por nós. E aí o salmista fala assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura a nossa sorte. E agora eu vou encerrar mesmo, meu querido. As torrentes do Negueb é uma história muito linda que dá outra mensagem para depois. Mas o Negueb, querido, é uma região que eu passei nela quando eu estive em Israel em 2005. É uma região muito seca. E quando há uma chuva, querido, e as águas vêm, e o Negueb ele vem se enchendo, e aqueles rios vêm passando pelo deserto, e aquela paisagem que antes era só areia, tudo seco, terra esturricada, não tem uma vegetação sequer. Quando as torrentes do Negueb vêm, quando aquela terra ela é irrigada, querido, ali vão brotando agora e vai nascendo vegetação e vai ficando uma coisa mais linda, querido. Não sei se você sabe, mas as terras mais produtivas do mundo estão em Israel, querido. Lá qualquer quadradinho irrigado produz coisas maravilhosas, sabe? A terra da promessa, a terra que manda leite e mel, querido. E hoje nós somos o Israel de Deus. Então, nós vamos encerrar aqui dizendo para você, meu querido, não se assuste, não se preocupe, porque o Deus de Jacó, Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus. Então, tenha em você um coração grato, diga assim: Deus, muito obrigado por tudo que está acontecendo. Segundo, continue firme na sua fé. Terceiro, continue crendo que Deus está restituindo na sua vida. E em quarto lugar, querido, seja sempre grato a tudo que Deus fez e entenda que na sua vida existe um marco de vitória.
Existe um marco de vitória na sua vida. No dia em que você se converteu e confessou Jesus como Senhor e Salvador, a sua vitória estava acontecendo ali naquela hora. A sua vitória para sempre. Você estava sendo arrancado das mãos do inimigo, através daquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Ali, querido, naquele momento, a sua conquista, a sua vitória já estava sendo travada de uma vez por todas. E aí eu quero te dizer, tudo que tem acontecido na sua vida, Deus tem permitido e Ele tem estado contigo, te ajudando a passar pelos momentos difíceis. Aliás, Deus está conosco nos momentos bons e nos difíceis. Deus está sempre conosco. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar por você neste momento. Vamos estar orando aí onde você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos clamar ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós te exaltamos neste momento, Pai. Nós bendizemos o teu glorioso nome, ó Pai. E nós estamos agora com o nosso coração unido em fé, juntamente com os nossos queridos, os nossos irmãos que estão participando conosco desta live. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós unimos a nossa fé e nós te clamamos pelo mundo, Pai. Meu Deus, esteja, Senhor Deus, trazendo uma solução para esta epidemia, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, vai extirpando esta praga da face da terra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor também esteja poupando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no leito da enfermidade, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, esteja poupando da morte, meu Pai, e esteja trazendo solução, levantando tecnologias, Pai, levantando homens, ó Deus, de acordo com a tua vontade, que possam desenvolver esta vacina logo, Pai, para que as pessoas possam ser vacinadas deste mal. Mas sobretudo, meu Pai, queremos dizer que nós, Deus, cremos, ó Pai, que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Meu Pai, nós rendemos a Ti todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, domínio e poder, pertencem unicamente ao Senhor, Pai. Deus, esteja abençoando o Joander com a sua família, e nós te clamamos pela vida do Joan. Meu Deus, dê a vitória ao Joan, em nome de Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós vamos ouvir um grande testemunho, Pai, um testemunho de vitória, para a glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Querido, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.